Fala galera, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Rafael Torres, sou professor de redação aqui do QG do Enem e vim nesse vídeo rapidinho passar uma dica a respeito de uma banca de redação de vestibular com características peculiares, particulares, que exigem do candidato um cuidado, um zelo maior, até porque características essas, fugindo a outras bancas famosas, como a própria banca do Enem, exigem que a gente pense o nosso texto, muitas vezes de uma forma, pelo menos um pouco diferente. Estou falando da Universidade Estadual de Londrina. Essa universidade tem uma prova de vestibular, na qual você pode encontrar 2, 3 ou 4 propostas de redação, totalizando, se forem 4, 12 pontos, com um multiplicador 4, chegando a 48 pontos possíveis, caso você tenha o número total de propostas. Como toda banca, a gente tem o edital, e no edital, o conjunto de regras da prova, quando se fala em redação, dá uma olhada, aparece esse trecho, que de alguma forma justifica como é feita a correção. Levam-se em conta, segundo o edital, aspectos discursivos, textuais, estruturais e normativos. Quando você pensa em discursivos, prioritariamente isso está conectado à noção da própria argumentação com que se conta, a qualidade das ideias das quais o candidato faz uso. Pensando em textualmente, você está, na verdade, adaptando o texto à obediência a uma tipologia. E a gente vai falar daqui a pouco sobre quais são as principais tipologias cobradas por essa prova. Em termos estruturais, pensando em todos os mecanismos linguísticos que tornam possível a estruturação do texto em sua microestrutura, principalmente, mas também, por que não dizer, a divisão paragrafal e a assimetria dos parágrafos, enfim. E quanto a aspectos normativos, obviamente, a obediência ao que propõe a dona gramática, como toda redação de vestibular que se preze. Quanto à proposta em si, o que os últimos anos têm demonstrado como tendências? A gente pegando as últimas provas, percebe que são 3 as prioridades enquanto cobrança ao candidato. Você tem um tipo de proposta que é pautada pela chamada intertextualidade, que você descobre no momento em que lê os textos agrupados em prol de uma discussão. Então, se for esse tipo de proposta, não tem o tema definido. A prova pede que você observe o tema comum aos textos, verbais, não verbais, híbridos, e desse diálogo tire aquilo que funcionará como pauta para o seu texto. Dimensão reduzida, obviamente, até por se tratar de mais de um texto na mesma prova. Outra tendência bastante significativa de proposta tem a ver com a dissertação argumentativa literal. Você até tem um texto de apoio, mas esse tema vem explicitamente como comando, como proposta. E além disso, você tem um terceiro texto que recentemente apareceu, e pode ser que volte a ocorrer, que é um texto que já começou. Ué, como assim já começou? A prova apresenta o início do texto e exige que o candidato estabeleça a continuidade para aquilo que foi entregue pela banca, objetivando perceber principalmente a coesão, a manutenção da coerência daquilo que já foi dito para que haja uma unidade, não só parágrafos soltos, mas uma interseção de abordagem entre eles. Banca com características específicas, textos menores que exigem, obviamente, um alto poder de síntese dos candidatos que tentam para essa banca, ok? Espero ter ajudado e acompanhe a gente aqui no QG. Muita dica que serve não só pelo nome, para Enem, mas para quaisquer outras bancas, já que, em muitos casos, as coberturas de critérios são as mesmas, você pode se beneficiar com isso. Daqui eu fico torcendo pelo seu sucesso e que, obviamente, se efetive a realização do seu sonho, que é essa vaga tão merecida pela qual você tem lutado. Fechado? Um abraço e até a próxima.